É válido ressaltar que a inversão do campo magnético da Terra já ocorreu várias vezes no plano terrestre. Além de trabalhos de sismólogos e geofísicos sérios que podem cientificamente comprovar isso, há também os registros históricos de povos antigos, a extinção de civilizações inteiras sem nenhuma explicação plausível e a mais escrachante de todas, a Phantom Time, ou seja, o tempo fantasma. Tempo fantasma é o termo dado ao período de tempo que foi literalmente inventado. Existem várias teses que apresentam o porquê de alterarem a datação cronológica da humanidade, principalmente após a vinda do Messias na Terra. Porém, irei explorar aquela que considero a mais evidenciável. Me refiro à datação do tempo para cobrir os efeitos que uma das inversões do campo magnético da Terra causou. É mais que certo que existe um pequeno grupo de pessoas que controlam o mundo a serviço do príncipe das trevas que dominou esse reino. Estes são denominados de os controladores. Esse pequeno grupo herdou uma enciclopédia de conhecimentos sobre tudo o que é de real importância nessa dimensão, incluindo o formato da Terra e a inversão do campo magnético. E eles entenderam que para continuarem no controle de tudo, não poderiam deixar que as massas conheçam e entendam a verdade de como tudo de fato é e funciona. Não à toa, as escrituras sagradas afirmam que este mundo jaz no maligno. E esse pequeno grupo de controladores, filhos das trevas, trabalham para que a mentira seja o fundamento básico de todos os assuntos determinantes para a humanidade e seu propósito terreno. O mundo jaz na mentira. Como já foi dito anteriormente, Lúcifer, há milênios, trabalha para que os seres celestes aqui encarnados não tenham acesso ao reino primordial. E para isso é crucial que a verdade de tudo seja escondida, camuflada, distorcida de todos. Enumerar e detalhar as diversas mentiras que pavimentaram o curso da humanidade por séculos até os dias atuais é quase impossível e demandaria um tempo extenso e exaustivo. Porém, saber a verdade sobre o formato e funcionalismo da Terra e a real datação e história da humanidade é o suficiente para sua mente quebrar as correntes do engano, se libertar e sair da Matrix, que é este mundo desligado do Reino Celeste. Não é à toa que o Criador deixou registrado nas Escrituras: meu povo é destruído por falta de conhecimento. E o Messias reafirma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois bem, para dominar bem o assunto tempo fantasma, recomendo que assistam uma série de documentários postado no canal do YouTube A Chave Mestra. Lá vemos não só o documentário, como também as fotos e vídeos registrando a afirmação de que houve um período de tempo que inúmeras cidades, plenamente estruturadas, porém com um número de população praticamente inexistente. Em suma, saiba que no século XIX houve uma moderada inversão do campo magnético da Terra, onde dizimou boa parte da população existente naquele período. Essa e todas as informações consequentes desse evento foram arrancadas de todas as fontes de informações mundiais. Hoje, os livros de história, sites e acervos históricos oficiais não apresentam um traço sequer de informação sobre o que de fato foi esse grande evento que marcou o século XIX. Não falam nada sobre as toneladas de lamas nas ruas das inúmeras cidades então modernas e estruturadas. Nada sobre a quantidade bizarra de orfanatos e os milhões de órfãos que perderam seus pais de forma repentina.
Nada sobre os monumentos e mega edifícios que tiveram suas bases submersas no solo por causa da liquefação provocada pelo tremor de terras durante a inversão magnética. Nada sobre megas construções que só seriam possíveis de serem feitas por ferramentas que só décadas depois de suas conclusões foram inventadas. Enfim, os controladores tiveram o árduo trabalho em apagar essas informações do mundo a partir daquela época. Árduo, mas muito eficiente trabalho. O mundo não sabe que nas primeiras décadas de 1800 houve uma inversão do campo magnético que dizimou boa parte da população mundial naquela época. Aproveitando o assunto de datação histórica, lanço um desafio que pode ser recebido como dever de casa dos que estão acompanhando essa série de entendimentos. Você que acredita no evolucionismo, consequentemente acredita que o primeiro ser considerado humano foram os Homo sapiens, cujo seu surgimento é datado em torno de 40 mil anos atrás. Pois bem, pegue o primeiro casal Homo sapiens e deduzamos sua procriação. Pelo cálculo científico da taxa de duplicação, que aponta que uma geração populacional demora em torno de 50 anos para duplicar, calcule quanto deveria ser o número da população mundial considerando o primeiro casal Homo sapiens há 40 mil anos atrás. Vamos lá, faça um cálculo. Vale dizer que a população mundial atualmente está na casa dos 7,2 bilhões. Te adiantando no cálculo, que dificilmente você conseguirá fazer, se calcular o quanto deveria ser a população com base no primeiro casal Homo sapiens em torno de 36 mil anos atrás, considerando uma taxa de duplicação de 300 ao invés de apenas 50 anos, encontraríamos o absurdo número de mais de 2,6 decilhões, mais precisamente esse número que você vê na tela. Isso mesmo, essa deveria ser, em média, a quantidade de pessoas habitando o plano terrestre, em contraste com os ínfimos 7,2 bilhões que oficialmente apresentam como população mundial atual. Mesmo se formos considerar os que acreditam na Bíblia, assim como eu, e datarmos a duplicação populacional com base em Noé e sua esposa, que foram o único casal a habitar o plano terrestre há aproximadamente 5 mil anos atrás, encontraríamos 2,5 decilhões, ou, mais precisamente, esse número que você vê na tela. E esse resultado é um pouco menor do que o resultado do cálculo com base nos Homo sapiens, dos evolucionistas, porém, ainda é absurdamente maior do que 7,2 bilhões que temos hoje. Mesmo que apresentem vários fatores como pestes, avanços tecnológicos, fatores climáticos que poderiam afetar os exorbitantes números acima, o resultado da população de hoje seria consideravelmente maior do que os 7,2 bilhões atuais. Os números não batem, a não ser que consideremos que o plano terrestre sofreu vários cataclismas, como os provocados pela inversão do campo magnético da Terra, que dizimaram boa parte da população mundial em eras diferentes. Aí sim seria compreensível ter uma população apresentada nos dias de hoje. De fato, a inversão do campo magnético da Terra ocorreu várias vezes na história da humanidade, e muitas dessas vezes tal evento dizimou e extinguiu civilizações inteiras, causando um reset natural na humanidade e, consequentemente, na evolução tecnológica desenvolvida por tais países. Por isso vemos obras, construções, invenções,
técnicas avançadíssimas de civilizações antigas perdidas no tempo. Na verdade, muitas civilizações antigas alcançaram conhecimento e tecnologias mais desenvolvidas em muitos setores da sociedade moderna atual, porém foram subvertidas pela destruição que os cataclismas provocaram. Digo a verdade, a mais pura verdade, com toda a sã consciência e temor diante do Senhor da verdade, Criador dos céus e terra e de tudo.